Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Pois é, hoje eu estou sozinho. Felizmente, a Andressa, minha querida esposa, está um pouquinho doente e não teve condições de estar aqui junto comigo, meditando no estudo do livro de Salmos. Mas, se Deus quiser, amanhã ela vai estar junto aqui com a gente novamente. Ore por ela, tá bom? Para assim, Papai do Céu ajudar a restaurar a saúde dela o quanto antes, pois ela faz muita falta. Bom, nós vamos hoje dar prosseguimento ao nosso estudo diário, onde durante a semana estamos abordando o tema O Senhor Reina, e o estudo de hoje tem por tema Seus testemunhos são fiéis. Eu quero convidar você a orar junto comigo para então darmos prosseguimento ao nosso estudo. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por ter nos conduzidos a mais um estudo guiado da tua palavra. Que nessa ocasião nosso pensamento esteja focado e centralizado somente na tua voz, que será transmitida por meio do estudo da Bíblia Sagrada. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como mencionei, o tema de hoje é Seus testemunhos são fiéis. No dia de hoje, nós vamos verificar alguns salmos e vamos ver quais são as lições aprendidas no dia de hoje. Veja aí o Salmos 19, verso 7, eu gosto muito desse salmo. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Após a entrada do pecado, houve uma grande degradação no ser humano. Todas as partes que compõem a vida de uma pessoa sofreu degradação. A vida emotiva, psicológica, social, tudo foi degradado por conta do pecado. Porém, nós temos essa linda promessa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que coisa maravilhosa. Davi, o que é que tem a ver a lei com a questão da restauração e com o estudo da semana? Bom, como eu mencionei, o estudo da semana é o Senhor reina. E durante a semana nós estamos vendo alguns atributos do dono desse reino e como esse reino funciona. No dia de hoje, nós vamos falar como funciona esse reino. E esse reino tem leis. E todo aquele que quer fazer parte desse reino, todo aquele que um dia almeja estar nesse reino, precisa nos dias de hoje já ir se acostumando com a forma de governo, com a forma de vida que esse reino leva. E para a gente se habituar, é preciso nós conhecermos quais são essas leis que restauram aquilo que em nós, um dia pelo pecado, foi degradado. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra testemunho em hebraico aqui também pode ser traduzida como lei, né? Bastante interessante, que dá sabedoria, é fiel, muita coisa interessante. O outro texto que foi abordado no dia de hoje foi o Salmo 93, verso 5, que diz assim, ó, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Fidelíssimo, interessante essa palavra, porque ela também pode ser traduzida como amém, ou seja, assim seja, né? E como eu mencionei já no verso anterior, testemunhos pode ser também entendido como lei. Então, fidelíssimos são as tuas leis, podemos traduzir assim: a tua casa convém a santidade. Isso falando a respeito de como são essas leis. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê que existem algumas leis que regem uma comunidade que nem sempre elas são, vamos dizer assim, boas leis. Elas não podem muitas vezes levar a um crescimento, né, a algo que de fato agregue. Mas no sentido das leis de Deus, sim. Eles são umas leis que promovem algo bom no ser humano. Que inclusive, como o texto bem fala, a tua casa convém santidade. Ou seja, dentro do reino de Deus, não pode entrar nada que não seja com o mínimo do padrão que requer a excelência, né? Que como a gente fala, tem que ser santo. Por quê? Porque as leis que governam o reino de Deus, eles derivam do próprio soberano desse reino, a saber, o nosso Deus.
né? Vamos para o próximo texto, foi o Salmo 119, versículo 165. Esse salmo é bem grande. Diz assim, ó, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Davi, que paz é essa? Bom, a paz é a paz com Deus. Por conta do pecado, o ser humano entrou em inimizade com o Senhor. Mas aqueles que vivem em obediência à lei de Deus, aqueles que vivem em obediência aos regimes, aos estatutos que regem esse governo, esse reino, eles têm paz com o Senhor. Mas aqueles que não obedecem, eles tropeçam, né? Eles perecem, como a gente vai ver no próximo texto aqui. O Salmo 1, verso 2, verso 6 diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios é aquele que não obedece às leis de Deus, certo? Vamos para o Salmo 18, verso 30, que diz assim, ó, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Interessante que quando, dentro do contexto a qual nós vivemos, o contexto desse mundo perdido, quando se fala em leis, a gente já tem uma ideia errada, atravessada, né? A ideia de lei não é algo bem visto pelo ser humano. Na verdade, quando falamos de lei, o que vem à mente é algo que vá nos limitar, nos restringir. Mas quando a gente vê o contexto do céu, não. As leis de Deus servem para nos proteger, é um escudo contra aquilo que é desnecessário para a nossa vida. Coisas que não irão agregar, não vão trazer nenhuma relevância, que na verdade nós não precisamos nem experimentar. Então, as leis de Deus nos protegem de coisas desnecessárias que nós não precisamos experienciar, certo? O próximo texto é o Salmo 25:10, vai ser o último texto, que fala assim, ó, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. São misericórdia e verdade. Para quem? Para aqueles que guardam a aliança e as suas leis, certo? Olha que coisa maravilhosa. Nós almejamos fazer parte desse reino, que em breve vai se instalar nesse mundo. Mas para que isso seja uma realidade na minha, na sua vida, é preciso que a gente já venha vivendo isso nos dias de hoje. Ah, Davi, então, no caso, para eu me salvar, eu tenho que obedecer à lei? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você aceita Jesus e vive a realidade do reino dele, certo? Esse é os passos. Primeiro Jesus e depois viver a realidade do reino dele, em sinal de gratidão e de aceitação ao seu sacrifício. Eu gosto muito quando fala desse assunto de lei, porque às vezes a gente fica se perguntando, tá, mas que leis são essas, né? E aí, quando Jesus, certa vez, foi interpelado a respeito de um assunto, ele diz, vocês não leram o que está escrito na lei e nos profetas? A gente viu esse texto, se eu não me engano, foi na primeira semana do estudo desse trimestre que fala sobre o livro de Salmos. E aí, o que é que Jesus estava se referindo? Estava se referindo à Bíblia da época, que era o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés. E lá nos 5 livros de Moisés é apresentado a lei, os estatutos, a forma como o povo de Israel deveria viver. Então, se a gente puder fazer a seguinte analogia, que também é permitido, a lei que eu e você precisamos tanto vivenciar na nossa vida, nada mais é do que a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Quando nós fizermos isso, estaremos em comum acordo com os estatutos do reino de Deus. Pois muito bem, eu encerro o estudo guiado de hoje, fazendo essas aplicações, que nós possamos cada dia continuar estudando a palavra de Deus. Já estamos nos aproximando de mais um fechamento da semana. E aí, Papai do Céu, durante todos esses dias, reservou uma bênção especial. E amanhã tem mais, tá bom? Então, você é meu convidado a voltar. E já que eu não estou com minha parceira, hoje eu vou fazer os recadinhos importantes. Se inscreva no canal, deixe o gostei, o legal, compartilha com todo mundo, deixe um comentário também. E volta amanhã para o nosso estudo guiado.
Até a próxima aí. Tchau, tchau.